na Bíblia. Então, o paralelo, ele é muito bom para nos ajudarmos a perceber diferenças, né? Se você vai observar duas figuras, mas se você observa uma e depois a outra, às vezes pode ser pregada uma peça no nosso cérebro e a gente pode não conseguir perceber a diferença. Se você vê uma e depois lhe for mostrada a outra. Mas agora, se as duas forem mostradas ao mesmo tempo, aí a coisa muda. Porque o nosso cérebro vai conseguir perceber melhor as diferenças. Então, por isso, o paralelo é muito bom e nos ajuda. Eu notei que ajudou a gente no estudo do domingo de manhã, aquele paralelo que nós fizemos. E então, vamos fazer esse com a justificação. E é uma doutrina importantíssima. E vamos ver daqui a pouco o porquê ela é tão importante. Então vamos ao termo, a definição do termo. No Velho Testamento, a palavra no hebraico é essa palavra aqui, hitzdik. Nem sei se a pronúncia é essa, é uma língua que assim, a gente... Eu não me aventuro não, mas o significado literal, por que eu fui buscar lá? Porque o significado literal é declarar justo ou absorver em um julgamento. E aí você vai encontrar aqui em Deuteronômio 25:1, eu não vou chegar lá agora, mas a fonte aqui é o dicionário Strong, e esse dicionário é uma referência, né, no estudo bíblico com relação, né, ao hebraico, ao grego, ele é muito bom. No Novo Testamento, o verbo grego é esse aqui, dikaiou. E aí o significado literal é o quê? Declarar justo ou absorver. Então, note aí que a palavra, o sentido literal dela é o mesmo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Nós encontramos esse conceito de justificação na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Desculpa, irmão. Tem que ligar a lapela aqui. E aí nós vamos depois chegar até Romanos 3:24. É que tem bastante texto para a gente examinar hoje, então não vai dar para examinar tudo. A definição do termo, então, essa definição aqui, alguns vão lembrar. Não faz muito tempo, o pastor Mateus ele deu um estudo muito bom a respeito da justificação. E essa, se eu não me engano, não lembro se foi exatamente essa, mas se não foi exatamente essa definição, foi algo muito perto. Eu não lembro se essa é exatamente a definição que o pastor colocou naquela ocasião. É um estudo muito bom. E assim, por que então dar o estudo? Porque há coisas que é necessário repetição. E às vezes, né, isso vai ajudar você, e o intuito é esse mesmo, que ajude você, ajude sua compreensão. Então, o que é a justificação? Um ato judicial. Então, lembra que na primeira imagem, não sei se você conseguiu ver, mas eu procurei colocar ali um cenário de onde ocorre um julgamento, onde você encontra lá, né, tipo de um púlpito, e aí tem lá o martelo do juiz. É um lugar onde acontece um julgamento. E aí a razão disso é que a justificação é um ato judicial pelo qual Deus declara um pecador justo perante Ele, removendo a sua culpa e imputando-lhe a justiça. Então, da onde a gente tirou essa definição? Do significado da palavra, declarar justo ou absorver. E isso vem de um ato judicial. Essa palavra é empregada onde? Um ato judicial. A importância doutrinária. Quem precisa de justificação ou ser justificado? A resposta é fácil. Todo aquele que um dia passará por um julgamento. Se você vai lá na cadeia, vai fazendo uma visita religiosa, vai pregar o evangelho da graça de Deus para aqueles presos, boa parte deles estão preocupados com um julgamento. Aqueles que não tiveram ainda um. E eles pedem oração, ora lá pelo meu julgamento, ora lá. Eles estão preocupados. Por quê? Porque nesse julgamento, eles ou poderão ser condenados ou absolvidos.
Hebreus 9, 27 é um texto que os irmãos creio que devem conhecer. Está ordenado aos homens morrerem uma vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. Quem vai ser julgado? Todo mortal. A Bíblia diz que está ordenado aos homens. Quem ordenou? Deus. Aqui, o doador da vida. Ele ordenou que os homens devem passar pela morte. E depois de passarem pela morte, eles vão passar por um julgamento. Então você deveria se preocupar com esse assunto. Porque ou você nesse dia vai ser condenado, ou absolvido, ou justificado. Então é um assunto importante. E aí, se você já percebeu, ele diz respeito à salvação. A justificação, ela diz respeito à doutrina da salvação, ou faz parte da doutrina da salvação. Não tem como a pessoa ser salva sem ser justificada. Se ela é salva, significa que ela foi salva porque ela foi antes justificada. E essa é um problema que Jó percebeu. Vamos lá agora, Jó capítulo 9. Jó capítulo 9. Eu sei que eu já pedi para você abrir em Romanos 3, em Tiago 2. E assim, a gente vai chegar lá. Se você conseguir marcar tudo aí, conseguir marcar Romanos 3 e Tiago 9, vai ajudar você no estudo. Mas se não, talvez você tenha facilidade em encontrar, nem precisa preocupar muito em guardar Romanos 3 e Tiago 2, mas a gente vai chegar lá já. Mas aqui em Jó 9, o verso 1, então Jó respondeu e disse: eu sei que isso é uma verdade, mas como deveria o homem ser justo com Deus? Ele está considerando essa questão. Qual questão? Da justificação. Sabe o que Jó entendia já certamente? Que ele não era justo. Num sentido completo. Totalmente justo, né? Sem pecado. Ele com certeza não se entendeu assim. A Bíblia assim chama o homem, né, Deus, na verdade, chama o homem de íntegro, um homem reto. Tinha essas atribuições, mas isso não quer dizer sem pecado. Não quer dizer sem pecado. Então essa era uma preocupação de Jó. Olha no capítulo 25, verso 4. Jó 25, 4. Como então pode o homem ser justificado com Deus? Olha que pergunta. E lembra que Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Então, não é um problema atual. É um problema que ele surge quando? Desde a queda do homem. Desde a queda do ser humano, ele precisa se preocupar com a justificação. Porque o seu pecado é um atenuante, é um agravante, e ele deve se preocupar, porque esse Deus é santo. Deus é santo. Ou como pode ser limpo aquele que é nascido de uma mulher? Uma excelente pergunta. Nascido de uma mulher, quem que é? É o ser humano. É a raça humana da qual todos nós fazemos parte. O fato de ter que se lidar com a morte traz à tona a realidade da condição humana. Aí eu coloquei esses textos aí, em Romanos, né? E em todos eles nós vamos encontrar essa questão de justificação e a sua importância. Em Romanos 6, 23, Romanos 3, 10, Isaías 64, 6. Vamos pegar, por questão do tempo, vamos pegar um do Romanos 6, 23, é bem conhecido. Tomara que você conheça esse de cor, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Pelo salário do pecado ser a morte, e pela morte ser um fato que todos nós vamos se lidar com ela, isso já diz respeito que, olha, você precisa de justificação. Para ser salvo você precisa, porque você é um pecador. Você é um pecador. Seu pecado lhe condena à morte. A morte, eu sei,
física, mas também uma segunda, espiritual. E aí por isso você precisa de uma justificação. Isaías 64:6, esse é muito bom também, e muitos irmãos usam no evangelismo e fazem bem ao usá-lo, né, quando a pessoa tenta ali se justificar através das suas obras. Isaías 64:6. Todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como trapos imundos, e todos nós iremos murchar como uma folha, e nossas iniquidades, como o vento, nos tem arrastado. Preste atenção, todas as nossas justiças são como trapos imundos. É a sua justiça. O melhor que você pode fazer é um trapo. Isso para Deus, é Deus quem está dizendo isso. Então a importância da justificação na doutrina da salvação. Olha lá, 1 aos Coríntios capítulo 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Para seja receber herança no reino. Primeiro, para receber herança você tem que entrar. Como alguém vai receber herança do lado de fora? Não tem como. Para receber herança, primeiro você tem que entrar. Para entrar, você tem que ser justificado. Nenhum injusto vai entrar. Nenhum injusto vai entrar. Mas olha o verso 11. Ao menos alguns de vós têm sido isso. Isso o quê? Se você voltar lá, onde eu parei no 9, ele vai falar assim, não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, e vai citando. São o quê? São pessoas que cometem tais práticas. O idólatra. Quem que é o idólatra? Aquele que pratica idolatria. Mas aí no 11 diz assim, ao menos alguns de vós têm sido isso. Isso o quê? Exemplo, idólatra. Porém, mais fostes lavados, mais fostes santificados, mais fostes, olha a palavra, justificados. Em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Então, olha como a doutrina da justificação, ela é parte da salvação. Não tem como separar as duas coisas. Uma é parte da outra. Então é muito importante. Agora o paralelo das formas. Agora a gente chegou lá. Onde eu falei para você abrir no começo. Tiago 2 e Romanos 3. Lembrando das figuras, né? Vamos colocar uma do lado da outra. Abre aí os dois textos. Eu sei que você vai ter que colocar, né, uma marcação aí nos textos. Mas toma os dois aí. Vamos ler eles. Romanos 3, 28 e Tiago 2, 24. Eu vou começar com Tiago 2, 24. E aí diz o quê? Vede então. Sabe o que esse versículo ele é? Ele é uma síntese. Ele é uma conclusão daquilo que você vê no capítulo. Por que eu estou afirmando isso? Olha a fala dele. Vede então. Ele começa o capítulo e ele vai falar a respeito dessa forma de justificação. Ele vai apresentar argumentos e exemplos. E agora ele chega na síntese, é a conclusão. Vede então como que pelas obras, preste atenção, como que pelas obras o homem é justificado. E preste atenção agora, e não pela fé somente. Isso é uma forma de justificação. Vamos para Romanos 3, 28. Portanto, concluímos. Sabe o que é isso? Uma síntese. É uma conclusão. É a mesma coisa. Paulo agora, no capítulo 3, ele está fazendo a mesma coisa que Tiago fez. Ele vai introduzir o assunto,
ele vai trazer os argumentos, ele vai trazer os exemplos, e agora ele está concluindo. A gente vai estudar argumentos, exemplos, isso se der tempo, mas eu pulei para a conclusão, para a síntese, para a gente fazer o quê? O paralelo, a comparação. Para você perceber o quê? Primeira coisa, diferença. Primeira coisa, perceber que tem duas formas de justificação. Oh, mas será que tem mesmo? Olha o que Paulo fala. Portanto, concluímos. O que nós concluímos aqui, Paulo? Que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Duas formas. Tiago, ele fez questão de falar, olha, não é somente pela fé. E Paulo faz questão de falar que sem as obras da lei. Você conciliar os dois, harmonizar os dois é um sério problema. Tem essa teologia, já falei na semana passada, né? Quando nós fizemos o paralelo dos evangelhos, evangelho do reino, evangelho da graça de Deus, evangelho eterno, e aí colocamos um do lado do outro. Aí tem uma teologia que ela vai fazer o quê? Ela vai harmonizar os três. Diante dessas duas formas de justificação, Romanos 3 e Tiago 2, essa mesma teologia, que vem da Reforma, e muitos outros usam ela é bastante popular, bastante aceita, eles vão harmonizar Tiago e Paulo. Como? É boa pergunta, como? Visto que são tão diferentes, como se harmoniza isso? Sabe como é harmonizado? É harmonizado assim, eles vão dizer assim, Paulo é a raiz, Tiago é o fruto. Paulo é a raiz da justificação e Tiago é o fruto da justificação. Paulo ensina como um pecador é declarado justo perante Deus, ele usa a palavra justificar no sentido legal, declarativo, e isso ocorre exclusivamente pela fé, sem o peso das obras da lei. Então ele vai falar, é a raiz que é invisível. E Tiago é o fruto, que é visível. Aí ele vai falar assim, ensina como provar que a fé de alguém é real. O problema, eu entendo a questão da aplicação. A palavra de Deus ela tem três aplicações. Ela tem a aplicação histórica, que é a aplicação, assim, primeira no sentido de que, vou te dar um exemplo, o livro de Tiago. A gente vai chegar daqui a pouco no paralelo do tempo. Mas ele foi dado em certa altura do tempo. Então ele teve primeiro a sua aplicação o quê? Histórica. Ele foi recebido ali por aquelas pessoas que viviam naquela época e ela teve o seu papel histórico, né, para com aquelas pessoas. Depois ela tem uma aplicação doutrinária, que é aquilo que Deus quer ensinar através daquela carta, através daquela escritura, e também ela vai ter a aplicação espiritual ou prática. Que aplicação seria essa? Seria uma aplicação onde qualquer pessoa salva pode chegar até o livro de Tiago e tomar para si aprendizados, desde que aquilo que está sendo ensinado ali combina com a doutrina que nos foi dada por meio de Paulo. Um exemplo, no capítulo 3, Tiago vai falar do uso, de como nós devemos usar a língua e tomar cuidado com a língua, porque ele vai ensinar para nós que a língua é inflamada pelo inferno. E nós devemos tomar muito cuidado como nós usamos a língua. Isso é um exemplo de uma forma do uso da palavra de Deus, porque toda ela é divinamente inspirada e proveitosa para a doutrina e para instruir. Então, há várias formas de proveito dela, doutrinário, histórico e espiritual ou prático. Então, essa seria a aplicação prática. Aí, voltando para a questão lá da harmonia. O problema de harmonizar é que, eu entendo a posição de Tiago, se a gente vai para Tiago 2 e considerar a questão prática, eu entendo essa questão. O problema é doutrinário. O problema é que, olha, a doutrina é justificação. E Tiago está dizendo que o homem não vai ser justificado somente pela fé. E Paulo está dizendo que o homem é justificado somente pela fé. Essa é a questão chave, o cerne está aí. E não tem como você harmonizar essas duas coisas, visto que eles falam opostos. Não tem como você harmonizar opostos.
Paralelo temporal. Tiago, aqui é 33 depois de Cristo, né? A morte do nosso Senhor. Depois teve sua ressurreição, sua ascensão. E aí Tiago nós vamos encontrar entre 37 e 39 depois de Cristo. Agora, a data aí, ela é um tanto debatível. Primeiro, é muito difícil a gente chegar a cravar uma data. A maioria dos teólogos não fazem isso. Dentro da palavra de Deus você não acha a data. Você não vai achar a data. O livro foi escrito em tal ano. Não tem isso. Como é que a gente faz? A gente vai precisar buscar outras fontes, vai precisar estudar, vai precisar buscar fontes confiáveis. Muitas fontes querem colocar Tiago um tanto tardio e querem colocar Tiago depois de Atos 15, porque Atos 15 tem um marco importante. E aí, colocando Tiago ali, eles vão justificar uma doutrina que não é bíblica. Mas, né, teólogos respeitados, eles vão colocar aí uma data antes de Atos capítulo 15. E aí, isso faz todo sentido. E Atos capítulo 15, nós vamos ter o Concílio de Jerusalém, é um marco. E aí a gente vai estudar por que ele é um marco. E depois nós temos Romanos, e Romanos é entre 58 e 60. Então você tem primeiro Tiago, depois você tem o Concílio, e depois você tem Romanos. Essa é a linha do tempo. Quando as epístolas foram dadas, entregues por Deus. Na carta de Tiago, é importante a gente perceber uma coisa. Uma vez que ela está aqui entre 37 e 39, aqui nós estamos em qual período da igreja? Período da igreja primitiva. É o primeiro período. Entre Atos capítulo 1 e Atos capítulo 7. E aquela igreja primitiva era uma igreja majoritariamente feita de judeus. Lembrando, Jesus ele fala em Atos 1:8, olha, vocês vão me ser testemunhas tanto em Jerusalém. Começa em Jerusalém. Onde o Espírito Santo desce? Jerusalém. No Pentecostes, Atos 2. Então, a igreja primitiva, ela começa em Jerusalém e era feita majoritariamente de judeus. E nós temos vários sinais disso na carta de Tiago. Primeiro sinal, no versículo 1 ele fala assim, a gente vai estudar um pouco mais sobre o versículo 1, mas no versículo 1 ele fala assim, Tiago, as 12 tribos, não fala a igreja não é tribo, eu não faço parte de nenhuma tribo, eu não sou judeu. Mas a partir do momento que a pessoa recebe Cristo, ela não é mais judeu, ela é igreja. Ok, eu não neguei isso em nenhum momento. Eu falei para você, igreja primitiva, feita majoritariamente de judeus, que agora eles entraram no corpo de Cristo. Só que tem uma questão muito importante aí, a questão doutrinária, o desenvolvimento da doutrina. Primeiro, a doutrina da igreja foi dada para Tiago? Não. A doutrina da igreja foi revelada a Paulo. Isso veio anos mais tarde. Então, quer dizer, a essa altura, que essa igreja primitiva aqui, eles entenderam o quê? Em Atos capítulo 2, Pedro se levanta e vai pregar. E ele prega o quê? Olha, esse Jesus que vocês crucificaram, ele é o Senhor e Cristo. Houve alguns que se arrependendo, creram em Jesus. Crendo em Jesus, foram salvos. Sendo salvos, fizeram parte da igreja. Mas aí tem um problema, que era um problema doutrinário. E aí, a gente vai chegar em Atos 15. Mas eu vou pontuar mais algumas coisas aqui. Em Tiago 2:2, olha Tiago 2:2. Tiago 2:1, um cuidado que você tem que ter. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, com acepção de pessoas. O modo como o Tiago usa meus irmãos aqui é o mesmo modo como Pedro usa meus irmãos em Atos 2. Nacional. E aí no verso 2 ele fala assim, porque se vier a vossa assembleia, sabe qual é a palavra no texto do grego? No texto receptus, a palavra aí é essa aqui, olha. Sinagogen, da onde vem a palavra sinagoga. A palavra aqui, assembleia, no texto receptus, é sinagoga. Quem se reúne em sinagoga? Judeu.
judeu. Tiago 5,4. Eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retirado por fraude, clama. E os clamores daqueles que ceifaram entraram nos ouvidos, presta atenção, do Senhor Sabaote. Senhor Sabaote significa o Senhor dos exércitos. Um termo muito usado na palavra de Deus, mas usado onde? Principalmente, Velho Testamento. Usado em que contexto? Contexto judaico. Nesse contexto, há mais de 100 menções, né, do Senhor Sabaote, o Senhor dos exércitos. Se você estudar todas, a maior parte delas refere a Israel. Ah, mas Paulo não citou o Senhor Sabaote? Citou. Sabe o que é interessante? Olha onde ele citou e qual era o contexto. Romanos 9, verso 29. Romanos 9, 29. Se você conhece Romanos 9, você já sabe. Romanos 9, 29. E como Isaías disse antes, se o Senhor Sabaote não tivesse deixado semente, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos semelhante a Gomorra. Sabe o que é interessante? Paulo cita o Senhor Sabaote, esse termo, uma única vez. E a única vez é aqui. E quando ele cita, ele está tomando a citação de Isaías, e Isaías está falando de quem? Israel. Todos esses sinais, indícios que apontam para nós o quê? Uma igreja primitiva, majoritariamente judaica. Sinagoga, termo Senhor Sabaote, 12 tribos. Tem muito mais, irmãos. Eu coloquei 4. Tem muito mais. 5,14. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Que chame o ancião da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Aí a pessoa chega aqui, olha o nome da igreja e fala, ó, tá vendo? É para a igreja. É para a igreja. Quando nós vamos considerar a aplicação histórica, igreja primitiva, feita majoritariamente de judeus. O termo ancião, a palavra no grego é, eu coloquei presbíteros. A palavra presbítero, então, foi transliterada. Qual é o significado literal dela? Ancião. Homem mais velho. Ancião. É a mesma palavra. Então, quer dizer, a maioria das Bíblias, chega aqui, ela coloca um presbítero. Aqui em James coloca ancião, porque ela, ao invés de fazer a transliteração, ela faz a tradução literal. Ela faz a tradução literal. Mas aí a igreja aqui também é eclesia. Mas aí você fala, mas e eclesia é o quê? Assembleia. Mas sabe o que tem no Velho Testamento? No contexto do judeu, tem assembleia. Sabe o que tem lá? Tem ancião. É os mesmos termos. Tem os mesmos termos. Então, aqui, a aplicação histórica da carta de Tiago, ela se dá dentro de um contexto primitivo, antes de Atos capítulo 15. Porque em Atos capítulo 15, o que acontece? Vai lá, vamos lá agora, Atos 15, você vai entender agora onde eu quero chegar. Atos 15, verso 1. E descendo certos homens da Judéia ensinavam aos irmãos e diziam, ao menos que sejais circuncidados, conforme o método de Moisés, não podeis ser salvos. Você tem algumas pessoas aqui, que elas creram em Jesus, mas elas estão querendo que, não somente elas estão dizendo que não somente elas deviam crer em Jesus, mas deveriam ser também circuncidadas. Por quê? Por que elas estão teimando nessa questão da circuncisão? Porque a circuncisão, dada lá em Gênesis capítulo 17, ela é um sinal entre Deus e Abraão. E aí Deus diz a Abraão que todo menino nascido na casa
né, de Abraão, da sua semente, ao 8º dia deveria ser circuncidado. E aquilo era um sinal entre Deus e o seu povo, Israel. E ali era uma aliança de Deus com Israel. Então eles pegam e pensam, olha, para você participar da aliança, você tem que ser circuncidado, senão você não pode participar. Esse era o entendimento que eles estavam tendo até o momento. Portanto, tendo Paulo e Barnabé uma não pequena dissensão e disputa contra eles, determinaram que Paulo e Barnabé, e alguns dentre eles, deveriam subir aos apóstolos e anciões de Jerusalém para tratar a respeito daquela questão. Olha que tinha aí esse problema, um problema doutrinário. E agora? Esses que estão aceitando Jesus, o que eles precisam fazer? A gente vai ler mais, você vai pegar melhor o contexto, você vai entender que o cerne da questão era esse mesmo. Vamos para o 7 agora. E havendo muita discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes, homens e irmãos, vós sabeis que há um bom tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meio da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Pedro aqui está falando de Atos 10, quando Deus chama ele para que ele levasse o evangelho a Cornélio. Mas Pedro é chamado de o apóstolo da circuncisão. Isso significa que Deus não usou Pedro para trabalhar com os gentios, mas usou Paulo. Paulo é o apóstolo da incircuncisão. Não Pedro. Não Pedro. Quem gosta de colocar Pedro fora, trabalhando, se não com os judeus, é a Igreja Católica. Porque é a única maneira de provar a grande mentira e o mito do papado. 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como Ele fez a nós, e não põe diferença entre nós e eles, purificando o seu coração pela fé. Quem é eles? O que acontece depois de Atos 7? Gentios começam a ser salvos. Atos 8, o eunuco, etíope. Atos 9, Paulo, de Tarso, mas judeu também, com cidadania romana. Atos 10, Cornélio, um centurião da corte italiana. Então, Atos 8 tem os samaritanos também, que não eram puros. Então, você tem gentios aceitando Cristo. E aí os judeus tiveram um problema com isso, e aí eles estavam querendo que esses gentios que aceitaram Cristo, porque o judeu já era circuncidado, não era um problema para eles, mas o gentio era um problema, eles não eram. Então eles estavam querendo fazer o quê? Impor a circuncisão. Você vai ver que na carta aos Gálatas, o problema aparece de novo, e Paulo tem que tratar de novo. Tanto que no capítulo 5, no verso 2, Paulo vai dizer assim, se vós vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se você confia na circuncisão para a sua salvação, Cristo não te aproveita para nada, porque você não entendeu a redenção que há em Jesus, você não entendeu o poder do sangue, você não entendeu a expiação, você não entendeu. Então, por isso que não vai valer para você. Então, quando a pessoa confia que para ser salva ela precisa crer em Jesus e fazer alguma outra coisa, ela ainda não entendeu a salvação. Aí ele vai dizer aqui, 11, mas cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos, como eles também. Essa é uma definição, é uma conclusão que eles estão chegando ali, e o Espírito Santo está direcionando eles a esse veredito, e vai ser acertado, porque mais para frente, com o desenvolvimento da doutrina, quando Deus vai revelando para Paulo, você vai ver, está certo, exatamente isso. Exatamente isso. Aí olha o verso 19. Por isso a minha decisão é que nós não perturbemos aqueles dentre os gentios, aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. O judeu está falando isso, não vamos perturbar eles. Mas que escrevemos a eles, para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação e das coisas estranguladas e do sangue. Mas isso daqui são práticas, no caso aí, não é para a salvação que eles deviam fazer isso. Para a salvação já foi definido, olha, verso 11, mas cremos que pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos, como eles também. Graça. Como vai ser dito por Paulo mais tarde em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé é o veículo. Não vem de vós. Está deixando claro, não é nada que você vai fazer.
É o que Jesus fez. Aí no 19 e no 20 são boas práticas, são conduta. Eu estava querendo achar essa palavra. É conduta. Qual é a conduta que vocês devem ter? Olha, a conduta é que vocês não devem se contaminar com os ídolos. Não forniquem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo vai falar a respeito disso. Olha, você não deve contaminar o seu vaso. Você deve se abster da fornicação, das coisas estranguladas e do sangue. Sangue é uma questão também, e aí você pode estudar depois, mais a fundo essa questão, mas é isso. Vamos passar por paralelo doutrinário. O destinatário, para quem Paulo escreve? Romanos 1,7. Romanos 1,7. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que moravam em Roma, são judeus ou gentios? São gentios. Mas não eram gentios quaisquer. Podemos entender, nem gentios são mais. Agora eles estão em Cristo, porque eles foram santificados. Em Cristo, Efésios, Paulo vai tratar a questão. Em Cristo não tem mais judeu e nem gentio. A parede de separação foi derrubada. Então, a pessoa está em Cristo. Ela faz parte da igreja de Deus. Nem gentia mais ela e também não pode ser mais judeu. Judeu que aceita Jesus também, essa questão da sua ser semente de Abraão não lhe valerá nada. Mas aí, Romanos, Paulo escreve para os romanos, são gentios salvos em Cristo. Tiago, ele escreve, Tiago 1, as 12 tribos. 12 tribos. Aqui nós temos o destinatário da carta. A carta aos romanos, Paulo escreve à igreja. A carta de Tiago escreve às 12 tribos. 12 tribos dispersas. Agora, essa questão dispersas tem também a aplicação histórica, porque você vai encontrar desde Atos capítulo 2 uma dispersão de judeus, mas na tribulação você vai entender melhor o conceito da dispersão, porque tem perseguição. Mas aí você tem que aprofundar para entender isso. Mas basta você entender agora o quê? Destinatários são diferentes. O Evangelho, Romanos 1, 16, 17. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito, o justo verá pela fé. Verso 17, é o texto que fez Martim Lutero enxergar a salvação em Jesus pela graça, pela fé, libertou, tirou as escamas dele. Romanos 1, 17. Mas note aí que esse Evangelho de Cristo, que evangelho é esse? É um novo evangelho? É o evangelho da graça de Deus. O evangelho de Cristo, o meio de salvação desse evangelho, ou a mensagem que esse evangelho anuncia é qual? É essa mensagem aqui, que a salvação a todo aquele que crê. Então é o quê? É pela fé. Agora, no caso de Tiago, nós não encontramos a palavra evangelho. Não encontramos. Em nenhum momento ele cita evangelho. Mas o que nós podemos procurar lá? Nós podemos procurar lá um conceito de evangelho. Porque o que é evangelho? São boas novas. É uma mensagem que anuncia boas novas com relação ao quê? Salvação. Tiago 2, verso 14. Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver obras, poderá a fé salvá-lo? Esse é o ponto. Você fala assim para mim, não, mas espera aí, ele está falando no sentido prático, ele está falando aqui, olha, vamos supor que eu sou salvo, e aí eu chego para uma pessoa e vou dar o testemunho para ela, eu falo, eu sou salvo no Senhor Jesus, mas aí eu não tenho as boas obras. Aí, como é que ela vai saber que eu sou salvo se não tiver boas obras? Essa é a parte prática. O problema disso é que, olha, você nem está considerando um outro aspecto. Você tem que considerar outro ponto, porque olha só, se você vai entender assim que para você saber que alguém é salvo tem que ter boas obras, o que você me diria dos coríntios, que eram carnais, e Paulo escreve a eles, olha, eu não pude tratar com vocês como espirituais, mas como carnais, vocês são bebês em Cristo. Quais eram as boas obras dele? Nenhuma.
Mas Paulo tratou eles como não convertidos? Não. Paulo disse, em algum momento vocês perderam a salvação? Não. Em 1 Coríntios 5, você encontra um homem que fornica com a madrasta, com a mulher do pai, e no final o Senhor Paulo está falando, seja o tal entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele não perdeu sua salvação em nenhum momento. Você tem cristãos que são carnais, onde você não vai ver boas obras, e nem por isso eles deixam de ser salvos. São salvos igual você. É o que a Bíblia diz. Mas, aí vamos considerar lá, o Tiago 2,14. O que ele está falando? Olha só. Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Num sentido prático, eu falo, realmente não tem proveito. Se você fala, estou falando de um proveito prático, que pode envolver um bem maior para as pessoas ao seu redor. Você não vai ter nenhum impacto numa comunidade, em pessoas ao seu redor, se você não tem boas obras. Isso é evidente. Isso é claro. Só que a questão próxima é, poderá a fé salvá-lo? Essa é a questão. A questão que ele vai defender, e não é que ele vai defender, a questão que nós encontramos no Velho Testamento é essa. Não era somente a fé que salvava no Velho Testamento. A pessoa que nega o dispensacionalismo bíblico, ela consegue não ser dispensacionalista até o milênio. Chegou no milênio, acabou essa doutrina dela. Por quê? Porque a pessoa defende, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a harmonização de tudo. Os três evangelhos é a mesma coisa. As formas de justificação, ainda que elas sejam diferentes, ainda que Paulo fala uma coisa, Tiago fala outra, é a mesma coisa. Então só tem um meio de salvação, a salvação é pela fé em Jesus, aí as obras, ela é um fruto evidente da salvação. Então, o único meio de salvação é pela fé. Só que no milênio, quando Jesus Cristo descer até essa terra, ninguém vai ser salvo pela fé. Porque fé é a substância das coisas que não se veem. E Jesus vai estar aqui na terra, reinando sobre a terra. Como uma pessoa vai poder ser salva? Pela fé. Uma vez que ela vai ver Jesus. Isso não é fé. Tomé disse que não acreditaria em Cristo até que ele tocasse. E o Senhor permitiu que ele tocasse. E o Senhor repreendeu Tomé e falou, Tomé, não seja incrédulo, mas crente. O crente, ele crê sem ver. Se ele precisar ver, ele não é crente, ele é incrédulo. Então, até o milênio você consegue harmonizar. Depois do milênio você não consegue harmonizar mais. Eu estou falando porque, olha, no milênio você vai ter já os santos do Velho Testamento com o corpo glorificado. Você tem santos da igreja com o corpo glorificado. Mas você vai ter outras pessoas entrando no milênio sem esse corpo glorificado. Você vai ter pessoas nascendo no milênio. Pessoas que vão precisar ainda serem justificadas. Como serão justificadas? Pela fé? Não. Não tem como, é impossível. Porque para ser justificado pela fé, você não poderia ver Jesus. Jesus vai estar reinando ali na terra. A não ser que a pessoa seja amilenista. Que ela negue que Jesus Cristo ele vem à terra. E aí ela vai falar que o reino de Jesus é espiritual. Aí sim. Só que esse engano é ainda maior. É ainda maior. Então, qual que é a resposta aqui? Poderá a fé salvá-lo? Nesse contexto, por que em Atos capítulo 15 eles tinha a discussão? Olha, se vocês não se circuncidar, vocês não podem ser salvos. Isso encaixa perfeitamente com o que ele está falando aqui. Encaixa perfeitamente. Aí, Paulo, ele vai chegar com o entendimento, e depois de Atos 15, e o Espírito Santo vai revelando para ele, e vai revelando que, olha, agora vocês não precisam de nenhuma obra para serem justificados. Mas no Velho Testamento precisava. No Velho Testamento, como é que você fala que é só a fé que justificava? Porque o que é expiação? Expiação, a gente estava estudando no Instituto ontem, a palavra significa cobrir. É cobrir o pecado. Então, no Velho Testamento, como o pecado foi coberto? Pelo sacrifício de animais. No Novo Testamento, como é coberto? Pelo sacrifício de Jesus. Só que no Velho Testamento, a pessoa tinha que fazer o sacrifício. Ela era responsável, ela tinha que pegar o cordeiro, levar no templo. No Novo Testamento, o que você fez? Qual é o seu trabalho? Obra significa trabalho, esforço. E Tiago vai colocar obra. Paulo não coloca obra.
Tiago põe obra porque remete ao Velho Testamento, tinha obra, tinha trabalho, tinha esforço. No Novo Testamento, depois de Atos capítulo 15, não tem nenhum trabalho ou esforço para a justificação. Nenhum. Gálatas 2,16, e tem um caminhão de textos que a gente pode usar. Mas a justificação. Romanos 3,19 ao 31. Vamos lá, tratar o conceito lá. A gente pegou a síntese só. Romanos 3, 19. Ora, nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale, todo mundo se torne culpado diante de Deus. A lei, ela não pode salvar. Amém, não mesmo. A lei não pode justificar. Amém, não mesmo. Por isso era necessário os sacrifícios. A expiação, o que é o significado da palavra? Cobrir. O sangue daqueles animais cobriu o pecado deles, no sentido de dar o perdão. Mas não podia tirar. Porque o que tira o pecado, como Paulo vai explicar, não Paulo, mas o autor de Hebreus, que poderia ser Paulo, mas não dá para afirmar que é Paulo, no capítulo 10, no verso 4, ele vai afirmar que o sangue dos touros e bodes não podem tirar os pecados. É o sangue de Cristo, é o sangue perfeito. Então, sim, tem essa diferença. Mas no Velho Testamento, tinha um sangue que fazia expiação. Mas isso envolvia o quê? Obra, trabalho. Coisa que no Novo Testamento, através de Jesus, não tem o trabalho, a obra foi feita por Jesus. Você entra somente com a fé. Você não trabalha. Romanos capítulo 5, Paulo vai falar no verso 4. Ora, aquele que não trabalha para quê, Paulo? Verso 3. Verso 4. Ora, aquele que trabalha não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Ele está falando de trabalhar no sentido de trabalhar para a justificação, trabalhar para ser declarado justo. Ele vai estar usando o exemplo de Abraão no verso 3, no verso 2. Aí no verso 5 ele vai, mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé é imputada como justiça. Isso é diferente do Velho Testamento. É diferente. O que confunde é que tanto Paulo quanto Tiago, ambos tomam o mesmo exemplo, do mesmo homem. Não o mesmo exemplo, mas o exemplo do mesmo homem, Abraão. Só que Paulo vai usar Abraão em Gênesis 15, e Tiago vai usar Abraão em Gênesis 22. Aquilo que o pastor Mateus já ensinou da última vez que ele ensinou. Aí eu estou lendo onde agora? 20. Porque, por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista. Por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Aí você lê isso, e aí você quer aplicar para o Velho Testamento e fala assim, olha, lá no Velho Testamento ninguém foi justificado. Se a gente entende justificação como parte da salvação, então você está falando que ninguém foi salvo lá? É claro que foi. Só que o meio de salvação lá, qual que era? Era a fé em Jesus? Porque aqueles que harmonizam, eles falam isso, olha, eles foram salvos olhando para uma cruz futura. Mas isso não é verdade, porque eles nem entenderam a cruz. Nem os discípulos que andaram junto com Jesus por 3 anos e meio entenderam a cruz. Então, como você vai me falar que um santo do Velho Testamento entendia que seria salvo pela cruz? Eles esperavam o Messias, esperavam um Redentor, esperavam uma salvação, mas olha, não tem como você falar que eles viram já em todos aqueles sacrifícios que era feito naquele sangue, eles entenderam a tipologia, eles entenderam que viria o Messias e o Messias era o Cordeiro. Não tem como falar que eles entenderam tudo isso, porque não entenderam. Você não encontra nenhum lugar no Velho Testamento que vai mostrar que eles entenderam. Então é uma versão bonita. Eles foram salvos olhando para uma coisa futura. Porém, só não está na Bíblia. Não é o que o teólogo gosta de usar, exegese, o extrair do texto. Mas você não está extraindo nada aí quando você vai falar que eles foram salvos olhando para uma cruz futura, porque isso não está no texto. Isso é injetar do texto. É você pegar a teologia humana e querer colocá-la dentro da Bíblia, o que não pode ser feito. Vamos lá.
Verso 22, a justiça de Deus, que é pela fé de Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo. Essa é a nossa justificação, redenção, e ela é diferente do Velho Testamento, em quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação, oferta, sacrifício através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados. Alguém só pode ser declarado justo se o pecado for remido, for perdoado. Senão não pode. Quem nos perdoa os pecados é o sangue de Cristo. Lá no Velho Testamento, o perdão dos pecados estava no sangue dos animais. Não tirou o pecado deles, mas perdoou. Justificou até certo ponto. Justificou, porque senão não poderiam ser salvos. Cobriu o pecado deles, porque senão não poderiam ser salvos. 26. Para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo, olha só, para declarar, eu digo, sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Quando? Nesse tempo. Quando as pessoas podem agora olhar para uma cruz, não futura, mas passada. Um evento histórico que já aconteceu e que você pode ou aceitar pela fé ou rejeitar. Mas uma vez que você aceita e entende aquilo que Jesus fez, você é justificado. Quando? Nesse tempo presente. Nesse tempo. 27, onde está então a glória? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela fé. Aí a síntese, portanto, concluímos que o homem justificado pela fé, sem as obras da lei. Está claro aí, não está? E ele Deus somente dos judeus? Não, é ele também dos gentios? Sim, também dos gentios. Olha que Deus é Deus dos gentios, a gente consegue ver até no Velho Testamento. Porque Jesus vai falar, olha, no tempo do profeta Elias havia muitas viúvas, e ele não foi mandado a nenhuma outra, senão a uma viúva em Sarepta. Tinha muitos leprosos, mas ele não foi curado, nenhum outro a não ser Naamã, o sírio. Ele é Deus, não é Deus dos gentios também? Ele é Deus de toda a terra. Ele tem um povo especial no Velho Testamento? Tem. Mas ele não terminou com esse povo, não chama Deus de mentiroso. Um conceito que você vai escutar muito, e é um grande engano, é a igreja é o Israel de Deus. Não é não, está errado. Igreja é uma coisa, o Israel é outra coisa. Não confunde as duas coisas. Deus não é mentiroso. Porque o que eles querem fazer é isso mesmo, colocar a igreja no lugar de Israel. Deus virou as costas para Israel, acabou Israel, não tem mais chance, aí agora Deus... Esse é o engano, você vai escutar muito isso. Não, Deus tem um povo só. Tem um povo só. A igreja substitui Israel. Isso eu não vejo isso em Tiago, Hebreus, Apocalipse. Tem isso não. Apocalipse capítulo 7 ou 14, fica 14, vai falar dos 144 mil e vai colocar as tribos. O que você vai fazer com as tribos lá? É qual igreja aquelas tribos? Qual denominação? Adventista? É Testemunho de Jeová? Isso é absurdo. Isso é absurdo, isso é loucura. Aí o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma alegorização de tudo. Nada é literal no Apocalipse. Então, quer dizer, a coisa é feia. A coisa é feia. Mas vamos terminar aqui. A justificação, Tiago 2,24. Como é que Tiago conclui? Vede então que o homem é justificado não somente pela fé, ele é justificado pelas obras. Tiago fala diferente, a conclusão é diferente, os exemplos que ele vai usar é diferente. Ele vai colocar Abraão, mas olha, ele vai colocar quando Abraão foi justificado, quando ele obedeceu a Deus e ele se propôs em sacrificar seu filho. Ele tinha que fazer alguma coisa, obedecer a Deus, estar pronto para imolar seu filho. Aí ele foi justificado. Mas olha, antes disso ele já não tinha sido justificado. Em Gênesis 16, quando o Senhor manda ele olhar para o céu e contar as estrelas, e ele teria uma
um povo tão numeroso quanto aquelas estrelas, e ele creu, e a Bíblia diz que a fé dele foi imputada como justiça. Em 2 pontos da vida dele, a fé foi imputada como a fé foi imputada como justiça, a outra, a obediência dele a uma ordem de Deus, deu a imputação de justiça. Mas Abraão é um tipo nosso, mas também ele serve como um tipo dessa outra forma. Só que lembra que Abraão ele viveu antes da lei. Ele viveu um tempo semelhante ao nosso, um tempo de graça. Mas ele não foi salvo pelo mesmo sangue que nós somos salvos, e nem pelo mesmo objeto da fé que nos salvou, que é Jesus. Ele não foi, Abraão não, muitos colocam que Abraão foi salvo pela fé em Jesus. O nome de Jesus não aparece no Velho Testamento em nenhum momento. O exemplo, eu já citei, não vai dar tempo de nós entrar no exemplo. Vamos terminar. Terminou. Aqui, no Velho Testamento, nós temos fé e obras como justificação. A pessoa tinha que ter fé em Deus e ela tinha que fazer o quê? Guardar mandamentos. Mas ela não consegue guardar os mandamentos. Eu concordo. Ninguém guardou. De forma perfeita a não ser Jesus. Quando ela não guardava, o que ela tinha que fazer? Sacrifício. O sacrifício, quando ela não guardava o mandamento, isso significa o quê? Transgressão. O que é transgressão? Quebrar o mandamento. Se você transgrediu, você tem um pecado. Se você tem um pecado, o pecado precisa ser coberto. Como vai ser coberto no Velho Testamento? O sangue de Jesus não tinha sido derramado. Não tinha sido derramado. O sangue que ia cobrir era o sangue que ele, pecador, tinha que tomar o sacrifício, levar no templo. O sacerdote passava a faca lá no pescoço do bicho e o bicho morria. Então, quer dizer, fé e obras. Fé e obras. Leia Ezequiel 18, com muito carinho, com muito cuidado, em oração. Leia Ezequiel 18, leia o capítulo inteiro. Você vai ver como é que Deus justifica o homem lá no Velho Testamento. Aí você chega no Novo Testamento, é o quê? É só fé. Fé em Jesus. Aí você chega na tribulação, o Martim Lutero, ele queria rasgar o livro de Tiago e acender o fogão de lenha da casa dele com Tiago, porque ele não entendia. Ele não conseguia entender como é que um podia dizer uma coisa e o outro podia dizer outra. Ele foi salvo através dos escritos de Paulo, Romanos capítulo 1, ele entendeu perfeitamente, justificação pela fé, mas ele chegava em Tiago e ele não entendia. Infelizmente muitos ainda não entendem, ou tentam harmonizar. Mas olha, Tiago, a aplicação doutrinária, ele tem uma aplicação prática aqui na igreja primitiva. A aplicação doutrinária dele está aqui, São judeus. O judeu, quando você lê o Apocalipse, você vai entender que vai ter um remanescente que vai ser salvo. Vai ter um remanescente de judeus que vão crer em Jesus, coisa que o judeu ortodoxo hoje não faz, não aceita. Mas lá nesse tempo eles vão aceitar. E aí quando você chega em Apocalipse 14, 12, é um texto que o pastor Mateus usa muito aqui, mas é um texto excelente. E ele é claro para ajudar você a entender uma diferença. Olha aqui, Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que, guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você não é salvo por guardar nenhum mandamento. Efésios 2, 8 e 9 diz para nós que a salvação é pela graça. Mas no verso 10 diz para nós que nós devemos andar num caminho de boas obras, porque isso é o quê? É a vontade de Deus, é o que vai agradar a Deus, mas não é o que me salva. Mas aqui, no contexto da grande tribulação, só a fé em Jesus não será suficiente. Vai precisar o quê? Perseverança. É onde entra o Evangelho do Reino. É onde entra Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você hoje não persevera até o fim, se acontece de você se desviar da fé, se acontece de você praticar algum pecado abominável e depois venha a morrer, igual o 1 Coríntios capítulo 5, um homem que fornica e depois seria entregue a Satanás, que ainda assim seria salvo, você não precisa de perseverar, porque Jesus é quem te guarda. Em João capítulo 10 é dito que você está nas mãos dele e ninguém pode te arrancar dali, porque você é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, você é membro do corpo de Cristo, um membro, e ele não pode perder membros do seu corpo, ele não perde nenhum membro do seu corpo. Mas aqui,
na grande tribulação. Outro erro que acontece quando a pessoa coloca a igreja na grande tribulação ou na tribulação. Porque aí na grande tribulação tem perda de salvação. Quem entende isso está certo, está entendendo perfeitamente. Hebreus 6, tem perda de salvação. Mas a igreja não entra ali, porque se entrasse, então Jesus poderia perder o membro do seu corpo. Mas ele não perde. Ele não perde. Tem Efésios capítulo 5, tem 2 Timóteo capítulo 2, e, né, dá para a gente estudar mais, mas não só o tempo que a gente não tem disponível agora. Mas só para a gente encerrar, quando chega no milênio, é como eu falei, a pessoa que harmoniza tudo, ela tem que fazer isso até aqui, ó. Daqui para frente acabou. No milênio acabou. Não tem como se harmonizar mais. Não tem como você falar, não, aqui é fé. Não, existe um meio de salvação na Bíblia inteira, é fé. Tá bom, a gente pode admitir, né, eu te dou uma margem aí, mas aqui, ó, não tem como você falar para mim que é fé. Chegou aqui, acabou. Então o seu sistema chega até aqui, ó. A partir daqui, acabou. Não tem mais como sustentar o sistema. Por quê? Jesus reina na terra. Vamos terminar aqui, Senhor? Nós somos gratos ao Senhor por esse tempo que a gente passou perante a Tua palavra, estudando ela, Senhor, e coisas importantes, Senhor, difícil, porque a gente vive um tempo de muito engano, é um tempo, Senhor, onde se escuta muitos